A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos. Vamos para os nossos 10 minutos de graça de hoje. 10 minutos meditando sobre a palavra do Senhor. Nós vamos hoje para o nosso terceiro pilar. Nós estamos aqui com uma série de 3 vídeos dos 3 pilares da fé cristã. Então nós falamos sobre a justificação pela fé, falamos sobre o perdão, sobre a remissão dos pecados e hoje nós vamos falar sobre a promessa de ressurreição. Então todo cristão ele descansa debaixo de uma promessa, que no último dia, na segunda vinda de Jesus Cristo, nós ressuscitaremos com Jesus. O nosso texto base está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então nós sabemos que em Adão toda a humanidade morreu. Deus havia dito para Adão: olha, Adão, não coma do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Nós conhecemos a história e nós sabemos que Adão não caiu morto, nem Eva, no momento exato que eles comeram daquele fruto. Mas nós sabemos que houve uma morte espiritual. Eles perderam a conexão plena com Deus. O espírito morreu naquele momento. E futuramente também a própria carne morreria. Eles se alimentavam da árvore da vida antes da queda. E isso significa que eles viveriam para sempre. No plano original de Deus para a humanidade, nós viveríamos para sempre. Mas quando Adão e Eva pecam, quando eles desobedecem a Deus, instala-se sobre a humanidade, não apenas sobre Adão e Eva, mas sobre toda a sua descendência, uma sentença de morte. Então, em Adão, o apóstolo Paulo nos diz, todos os homens morrem, mas em Jesus Cristo, aqueles que creem em Jesus, eles descansam sobre uma promessa de ressurreição, sobre uma promessa de vida eterna. O cristão, ele ressuscita espiritualmente falando no momento em que ele nasce de novo. Mas não é apenas essa ressurreição. Existe uma segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição será na volta de Jesus Cristo, na segunda vinda de Cristo. Na primeira ressurreição, quando nós nascemos de novo, a nossa natureza ela é parcialmente restaurada. Quando nós cremos em Jesus, quando nós nascemos de novo, nós temos uma restauração parcial da nossa natureza. Nós sabemos que essa restauração ela é parcial, porque aquele que nasceu de novo, ele recebe da parte de Deus força para lutar contra o pecado, mas ele não é capaz de vencer completamente o pecado. Em alguns momentos da vida do cristão, ele vai escorregar, ele vai cair, ele vai pecar contra Deus, e isso é algo inevitável. Nós não podemos nos conformar com a prática do pecado, mas nós precisamos ter em mente que essa primeira ressurreição que ocorre com o novo nascimento, quando o nosso espírito ele volta à vida, essa primeira ressurreição, ela não é completa, porque nós ainda estamos debaixo da influência do pecado. Mas a boa notícia é que existe uma segunda ressurreição. Na segunda vinda de Jesus Cristo, nós ressuscitaremos junto com Jesus Cristo. Esse corpo que nós temos será transformado num corpo glorificado. E aí sim, nós estaremos completamente livres de toda a influência do pecado. Vamos para o nosso texto, versículo 20, diz assim o apóstolo Paulo: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Olha, Paulo está dizendo assim, olha, Jesus, ele morre, mas ele ressuscita. E o apóstolo Paulo diz que Jesus ele foi o primeiro a ressuscitar nesse corpo glorificado.
Jesus ele fez questão de mostrar aos seus discípulos que ele havia ressuscitado em um corpo, não um corpo comum, mas um corpo de glória, um corpo glorificado. Jesus ele quis tanto mostrar isso para os discípulos que Jesus ele aparece depois da sua ressurreição aos discípulos. Jesus come e olha, um fantasma não come, um fantasma não tem corpo físico. Jesus aparece novamente aos discípulos e Jesus diz, olha, toquem aqui, toquem em mim. Acaso um fantasma tem corpo? Um fantasma pode ser tocado? E o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo ele é o primeiro a ressuscitar. Ele é a primícia daqueles que dormem. Quando ele usa a palavra dorme, ele está se referindo à morte humana, à morte física, à morte da carne. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Paulo está dizendo, olha, a morte, a sentença de morte que se instalou sobre a humanidade veio através de um só homem. Esse homem foi Adão. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. O primeiro Adão, ele trouxe morte para a humanidade. O segundo Adão, Jesus Cristo, ele trouxe vida para a humanidade. Do mesmo modo que a justiça de Deus, Deus em toda a sua justiça, da mesma forma como a justiça de Deus entendeu que o pecado de Adão traria morte para toda a humanidade, essa mesma justiça divina entende que é justo que o segundo Adão, Jesus Cristo, traga vida para a humanidade. O primeiro Adão representou a humanidade e trouxe para nós uma sentença de morte. O segundo Adão também representa a humanidade. O segundo Adão nos representa na cruz, morre a nossa morte, ressuscita, triunfa sobre a morte, para que nós pudéssemos ter vida. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Paulo mais uma vez está reafirmando para que não reste nenhuma gota de dúvida para nenhum de nós, que o primeiro Adão traz morte, mas o segundo Adão traz vida. Mas cada um por sua vez. Todos, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Versículo 23. Paulo está dizendo que tem uma ordem. Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar. Quando nós olhamos para a morte de Jesus Cristo, nós temos em nós uma esperança. Na morte de Jesus Cristo, nós temos a esperança de que ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Quando Jesus Cristo está na cruz, e até mesmo um pouco antes de Jesus Cristo ser crucificado, Jesus ele olha para Deus, ele diz, olha Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Naquele cálice tinha a ira de Deus, por causa dos pecados da humanidade. O cálice que Jesus bebe na cruz é o cálice da ira de Deus. E já na cruz, Jesus ele olha para o Pai e ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, o Pai ele vira as costas para o Filho, vira as costas para Jesus Cristo, porque os nossos pecados foram lançados sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo morre, mas ele triunfa sobre a morte. Ele é o primeiro a triunfar sobre a morte, para que depois dele, ele que é a primícia, todos nós, aqueles que creem em Jesus Cristo, também possam um dia triunfar sobre a morte. O apóstolo Paulo nos diz ainda, na carta aos Romanos também, ele faz uma pergunta, olha, onde está, ó morte, a tua vitória? Ele fala assim, olha, cadê a sua vitória? Em Jesus Cristo a morte é derrotada. Paulo diz, primeiro Jesus, ele é o primeiro a ressuscitar, ele é a primícia, ele é o nosso irmão mais velho. E na ressurreição de Cristo, todos nós que estamos em Jesus Cristo, também temos uma convicção, não uma esperança vã, não uma esperança vaga,
mas nós temos uma certeza de que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos no último dia, na segunda vinda de Cristo. Esse será o dia mais extraordinário da história da humanidade. Aqueles que não estão em Jesus Cristo ficarão aterrorizados. Quando João escreve o livro de Apocalipse, ele diz que naqueles dias as pessoas estão fugindo da presença de Deus. Aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não vivem uma vida aliançada com Deus, eles estão fugindo, correndo de Deus, porque a própria consciência de cada um já o julgou e eles sabem que são culpados. E eles sabem que o que os aguarda é uma sentença de condenação, de morte eterna, de sofrimento eterno, completamente afastados de Deus. Mas aqueles que estão em Jesus Cristo, naquele dia, no último dia, na volta do Cordeiro, eles correm em direção ao Cordeiro, porque eles sabem que foram lavados, remidos, perdoados, santificados através do sangue puro, do sangue carmesim de Jesus Cristo. Eles sabem que eles pertencem a Deus, que o Pai os comprou por um alto preço, foi pago um alto preço por cada um deles. Eles correm até Jesus, eles voltam à vida, eles ressuscitam, não mais num corpo corruptível, como esse que nós temos hoje, mas eles ressuscitam num corpo de glória, completamente puros, completamente santos. E agora eles estão prontos para habitar, para morar eternamente ao lado de Deus, ao lado do Pai Celestial. É nessa promessa que nós que cremos em Jesus Cristo descansamos. Ressurreição dos mortos, a promessa de ressurreição. Essa é provavelmente a maior de todas as promessas. E é nisso que nós precisamos descansar. É nisso que nós precisamos depositar a nossa fé. Nós temos no livro de Abacuque uma oração. E ele diz, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira mingue, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, ainda que não haja gado no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Sabe, Abacuque está dizendo assim, olha Deus, pode estar tudo desabando. Sabe Deus, pode ocorrer um terremoto, a terra se abrir e engolir tudo aquilo que eu tenho. Abacuque está dizendo assim, olha Deus, eu posso perder tudo numa perspectiva humana. Tudo que é físico, tudo que é palpável, tudo que pode ser tocado. Mas Abacuque está dizendo assim, olha, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo assim, Deus, quer saber de uma coisa? Eu não me importo, porque um dia o Salvador virá, um dia eu ressuscitarei, eu terei um corpo glorificado e eu habitarei eternamente ao seu lado. Sabe, Deus, eu habitarei num lugar onde não há sol e não existe necessidade de ter sol, porque a própria glória do Senhor é que vai iluminar todas as coisas. Ali não haverá choro, ali não haverá dor, porque o próprio Jesus Cristo, em pessoa, o próprio Deus, enxugará dos meus olhos todas as lágrimas. É nisso que nós precisamos confiar, é nisso que nós precisamos colocar a nossa fé. Precisamos confiar, precisamos descansar nele. Precisamos ter a certeza e a convicção de que não importa o que aconteça nessa terra. Ele mesmo nos disse, ele mesmo nos advertiu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não nos chamou para uma vida de conforto, ele não nos chamou para uma vida de paz, ele nos chamou para uma vida de guerra. É uma guerra constante onde nós vencemos um dia após o outro. Há alguns dias obtemos vitórias, em outros dias nós nos sentimos o mais derrotado dentre os homens. E não dá para fugir disso.
esse mal ele acomete a todos que moram aqui, que moram nessa terra. O sol ele nasce para os ímpios e nasce para os justos. Então, toda a nossa esperança, toda a esperança da nossa fé precisa estar na vida verdadeira, aquela que vai vir. Essa não é a verdadeira. A verdadeira é aquela que virá quando nós ressuscitarmos com Cristo e habitarmos eternamente ao lado do Pai Celestial. Que Deus abençoe a todos.